aquele bom dia bem especial. O Corinthians atravessa uma nova turbulência fora de campo com o afastamento do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Nas quatro linhas, Dorival Júnior segue prestigiado pela direção e Memphis Depay foi cortado dos amistosos da seleção holandesa após estiramento na coxa contra o Flamengo. Em Orlando, Carlo Ancelotti, que já perdeu Alisson, Alexandro e Gabriel Magalhães por lesões, começa a preparação para os amistosos contra a França e Croácia. No Rio, foram definidos os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil, com 5 duelos entre clubes da Série A. Ainda na cidade maravilhosa, o Botafogo corre atrás de um treinador. Crespo, Vojvoda e até Fernando Diniz estão na agenda de John Textor. Em Santos, Neymar responde polêmica sobre maratona de pôquer. Em Minas, o Cruzeiro espera juntar os cacos e voltar a brilhar com a chegada de Arthur Jorge. E no São Paulo, Roger Machado ganhou o apoio do gerente esportivo Rafinha, que afasta uma nova troca no comando tricolor. É um grande treinador, a gente sabe a qualidade, estamos no dia a dia, né? A gente sabe às vezes que tem por não, às vezes não ser fã do trabalho dele, às vezes gera desconfiança do torcedor, a gente entende, o torcedor tem todo o direito de se manifestar, mas nós sabemos que é um grande treinador, confiamos no trabalho do Roger e tenho certeza que as coisas vão acontecer, ele vai ter treino agora, vai ter tempo agora para preparar o time, não teve tempo para treinar, foram 4 jogos seguidos, 2 vitórias, né, o comando dele, 2 derrotas. Mas estamos tranquilos e confiantes no trabalho dele. Todos os nossos jogadores a puxar uns pelos outros, do início até ao fim. Jogar para ganhar, isso nós vamos fazer aqui, está bem? Entrar forte logo no jogo, com personalidade, com caráter, a jogar futebol, a jogar para ganhar. Juntos, tá, meus senhores? Excelente jogo para todos. Fala, rapaziada, vi uma matéria que tá rolando, falando que eu joguei poker esses dias, né, que eu fui a um lugar, eu não fui, fiquei em casa. Joguei sim online. E para quem joga o poker sabe do que eu tô falando, eu tô muito contente pela minha performance lá, tô muito bem. Eu acredito nos meus e os meus são aqueles que eu tenho hoje, portanto vamos com estes dar o melhor, fazer o melhor e esperar que possamos com estes potenciar aquilo que é o verdadeiro Cruzeiro que nós temos que ter. E um recado para a torcida do Cruzeiro? Que sejam fiéis, que estejam connosco, que nos apoiem, que este momento para apoiar. Obrigado, gente. Obrigado. Quanto ao Memphis, tudo que acontece com ele é notícia, né? Então, eu não me impacto com isso, né? O que eu posso dizer é que eu vejo um profissional dedicado, que gosta muito do Corinthians, que está extremamente envolvido, que estava chateado ontem porque se lesionou num jogo importante que ele estava participando bem, né? Deu a pré-assistência para o gol, que está chateado porque a lesão que foi diagnosticada hoje vai deixar ele fora dos jogos da seleção holandesa, na última convocação antes da Copa do Mundo. Muito bom dia geral por aqui, Ronaldo Giovanelli. Bom dia, bebida. O que está acontecendo no Corinthians? Romeu Tuma Júnior afastado, presidente do Conselho Deliberativo. Memphis no estaleiro para a seleção holandesa, para o Corinthians. E Dorival Júnior prestigiado e respaldado pela direção. Menina Renata, bom dia a você que tá parecendo a Cuca. Hoje eu estou de seleção brasileira. Seleção brasileira. Uma caneta marca Paz. E esses cavalos aí também. Olha, o Corinthians está efervescente, o clube está pegando fogo, mas eu espero que seja para um lado bom, né? E o Ministério Público está de olho. Então é isso que eu confio mais no Ministério Público do que na turma que está lá, para começar. E depois Dorival, relaxa agora. Não tem na molecada, tem nos meninos. E o Memphis Depay, um recado para você, Memphis Depay. Que passe maravilhoso que você deu pro Biduzinho. Que coisa aí, machucou a perninha, Mimedo. Põe a perninha pra cima agora e descansa e volta logo. O braço da Fiel, a Fiel te ama, Mimedo. Edu Dracena. 2 assuntos importantes. A chegada do Arthur Jorge, novo comandante do Cruzeiro, e o Neymar falando sobre a polêmica da maratona intensa de pôquer. Bom dia, Edu. Bom dia, Renata, meus amigos aqui. Primeiro, Arthur, bem-vindo aí ao Cabuloso, que você possa fazer um trabalho excelente, como você fez no Botafogo também. Você é um cara que já conhece o futebol brasileiro, sabe como funciona. Você vai ter material humano para trabalhar, então a gente espera que você possa fazer um bom trabalho. Agora, o Neymar,
Vou falar igual amigo nosso. Neymar, me ajuda a te ajudar, meu irmão. Me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus. Você é um cara que a gente tem uma expectativa muito grande. A gente conta com você na Copa do Mundo. Foca aí esses 2, 3 meizinhos aí, meu irmão, pra ir pra Copa do Mundo e trazer o título pra nós, meu. Falando em seleção brasileira, bom dia pra você, Cicinho. Tá calmo? Será que deu saudade dos seus tempos de seleção, sabendo que o Brasil vai enfrentar França e Croácia em amistosos e o Rafinha deu aquele ok, fez aquele joinha pra permanência do Roger Machado, falou que ninguém vai trocar treinador. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinho. Se tratando de seleção brasileira, óbvio que bate aquela saudade. Imagine, no meu caso, a França engasgada, né? Daquela questão do gol do Henry. E a Croácia foi a última que nos eliminou. Então, boa sorte pra rapaziada aí nesses duelos. E o Rafinha falou aí a verdade. O que me preocupa é o quê? Que ultimamente, agora, nesse início de Campeonato Brasileiro, os treinadores que estão ganhando estão caindo, né? O Crespo estava ganhando, caiu. O outro lado do Botafogo ganhou, caiu. O Tite ganhou o campeonato, caiu. O Felipe ganhou o campeonato, caiu. Então, assim, não confio muito nisso, O Crespo caiu porque deu 3 dias de folga, o Roger também deu 3 dias de folga. E não caiu. Meu Jesus. Será que Hernan Crespo pode aparecer no Botafogo de John Tex? E vai ter choradeira no programa. Ai, não sei, tô tão bem. Que semana incrível, que semana generosa, poderosa. Tô tão feliz aqui em poder dividir esse espaço com Cicinho, Edu Dracena, Ronaldão. E olha quem apareceu aí nos nossos telõezinhos. Roger Machado, meu próximo adversário. Próximo jogo da Série A, Inter e São Paulo. Isso não me pertence mais, Negrão, isso pertence ao Cicinho. Mas o Rafinha disse, Roger, contigo. Quando o São Paulo começou a flertar com a liderança do brasileiro, a euforia tomou conta dos corações tricolores. Mas o campeonato não terminou e 5 rodadas depois, as borboletas no estômago sumiram. Até que durou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. A diretoria desligou o então técnico Hernan Crespo, que vinha de uma derrota em 9 jogos, e contratou Roger Machado. Participou dessa tomada de decisão, tanto da saída do Crespo quanto pela escolha pelo Roger, Rafinha? Olha, isso aí já, assim, vamos ser sinceros, eu estou fazendo parte da diretoria, com certeza todos eles, sabe, escutam-se a minha opinião. Mas isso aí já ficou passado, cara, já ficou passado. Nós temos que falar do Roger agora e do São Paulo, que é o nosso treinador. No presente, são 4 jogos com o novo comandante, 2 vitórias e 2 derrotas. Além dos resultados, o desempenho apresentado contra Atlético Mineiro e Palmeiras preocupa. O São Paulo só conseguiu finalizar no gol 4 vezes nas 2 partidas somadas. A falta de efetividade faz crescer a pressão sobre um treinador anunciado há apenas 14 dias. Mas, pelo menos publicamente, a diretoria demonstra apoio a Roger Machado. É um grande treinador, a gente sabe a qualidade, estamos no dia a dia. Né? A gente sabe às vezes que tem por não, às vezes não ser fã do trabalho dele, às vezes gera desconfiança do torcedor, a gente entende, o torcedor tem todo o direito de se manifestar, mas nós sabemos que é um grande treinador, confiamos no trabalho do Roger e tenho certeza que as coisas vão acontecer, ele vai ter treino agora, vai ter tempo agora para preparar o time, não teve tempo para treinar. Nessa data FIFA, Roger deu 3 dias de folga para o elenco. O próximo compromisso é no dia 1º de abril contra o Internacional, fora de casa, pelo Brasileirão. A partir desse jogo, o tricolor não quer um brasileiro de borboletas no estômago, mas um relacionamento maduro e pés no chão. Se a gente está ali, a gente mereceu estar ali nessa posição. Né? Não existe esse negócio de ilusão. Né? Se você acompanha os jogos do São Paulo, você viu que nós ganhamos os jogos. Não é que nós estamos ali não caímos ali de paraquedas, não. Até que durou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Cicinho, vou te ajudar e vou resumir a história. Muito bem contra a Chapecoense e o Bragantino, mal contra o Galo e principalmente contra o Palmeiras.
Esse é um resumo de uma carreira curta, incipiente e ainda muito pouco para a gente avaliar de Roger Machado. Não, é pouco para avaliar, Renata, mas quando você ouve uma entrevista do Rafinha, você vê o Rafinha caindo em contradição. Porque assim, perguntaram para ele a respeito do posicionamento do São Paulo. Ele falou, nós merecemos estar aí, nós conquistamos. Então, se conquistou, por que mudou o treinador? Eita! Entendeu? Verdade. Então é porque o trabalho vinha sendo bem feito. Se o São Paulo estava em primeiro, lutando, e hoje está em segundo, é porque tem seus méritos. E o mérito é de quem? De quem tinha construído a equipe. E quem que era? O senhor Crespo. Então a torcida entende, Rafinha. Mas a postura do São Paulo dentro de campo, a maneira na qual o São Paulo está jogando, é o que o torcedor não quer ver. Então, assim, vocês chamaram a responsabilidade. Então, aprende a lidar com isso. Agora, não vem contando história para boi dormir que o Roger, nós falamos do início, chegou com status de demitido. Por quê? Veio contra a vontade daquilo que o torcedor estava esperando. Quando você opta por uma mudança de um treinador, você precisa trazer um superior. E não foi o que aconteceu. E isso está sendo mostrado na prática. Tem que dar tempo para ele trabalhar, Cicinho. Oi? Tem que dar tempo para o Roger trabalhar. Vai ter agora essa data Edu, FIFA aí olha agora. Aqui. Não, nós estamos comentando a respeito do momento do São Paulo, exatamente. O tempo está sendo dado. Agora sim, você traz um treinador. No momento que o São Paulo está no seu melhor momento, digamos assim, e aí você vê um trabalho desconstruído, você vê uma equipe que fazia vários gols contra o Grêmio e possibilidade de uma goleada histórica, e você vê já outros jogos, o São Paulo não criando, o São Paulo ganhou da Chapecoense, mas no final do primeiro tempo, o Rafael fez uma defesa daquela que ele não conseguiu fazer do Arias, que poderia ter complicado o esquema do São Paulo. Entendeu? Então, assim, o São Paulo o Bragantino também ganhou. Exatamente, ganhou na Bacia das Almas. Então, assim, o São Paulo precisa rever muitas coisas. A diretoria chamou essa responsabilidade. Mais uma vez, não tem nada contra o Roger. A questão é a seguinte, só não acho que era o momento de ter trocado o treinador. Estamos com o Roger, estamos com o São Paulo, mas assim, a bucha é de vocês. Eu estou ainda avaliando muita coisa. Cici. Eu vou chamar o caçador de incoerências João Paulo Capelanes, porque o São Paulo criou um problema que não precisava ter, e eu concordo com o Cicinho, Ronaldo. Ele via o Crespo rendendo, jogando bem e crescendo de produção. Tanto é que o São Paulo chega nas primeiras colocações da Série A. E aí muda o técnico, muda o jeito de jogar, a filosofia, o estilo, e as coletivas são bem piores, né? Menina Renata, vê do lado de fora, a gente vê assim, um pouco, não o desespero do Cicinho, olhando do lado de fora, não estou falando de desespero, estou falando na convicção. Não, na convicção. Na convicção que teve a direção do São Paulo numa mudança. Então, acho que é muito cedo ainda, acho que essa parada vai fazer um bem danado pro Roger, para ele poder colocar a forma de jogar, porque ele acabou de chegar. Naquela coletiva do Rui Costa, eu falei pra você, gente, ele não me convence. Então. Que ele foi explicar a saída do Crespo e a chegada do Roger ali. Eu falei, nossa, eu conheço bem. O Roger tem qualidade, sim. Não vou também aqui só falar mal do cara, porque não é o caso. Mas o problema dele é que é um discurso que é inacessível, que é repetido, é um discurso que o jogador de futebol não compra. Esse é o problema. E o Roger deveria rever, reavaliar isso, até para ele, junto com os pontos positivos que ele tem na carreira, agregar essa energia. Era esse o mesmo problema no Inter. E no São Paulo são 4 jogos e já virou essa bagunça e todo mundo reclamando, Edu. Eu acho que o time da diretoria na questão da mudança, eu acho que foi muito errado. Porque como você manda e demite um treinador na primeira colocação, por mais que, de repente, o descontentamento ali dentro com a diretoria, o Crespo não dava abertura para o pessoal conversar. Falaram aí que um dos motivos que o Crespo saiu porque deu 3 dias de folga e agora também o Roger deu 3 dias de folga também. Então, são coisas assim que não está batendo, como você falou. Então, acho que faltou esse entrosamento da diretoria com o Crespo e falou, então vamos mudar. Aí você traz um treinador como o Roger, que precisa de tempo para treinar, vai ter agora nessa parada da data FIFA. E a gente espera que ele possa colocar a filosofia de trabalho deles, os jogadores entenderem a maneira como que ele gosta de jogar. O São Paulo, o meio de campo do São Paulo era aquele meio de campo móvel, aquele meio de campo que não tinha posicionamento fixo, se movimentava. No jogo já contra o Palmeiras já ficou mais fixo e você vê essa diferença. E o São Paulo teve essa dificuldade. Então, o Roger vai ter muito trabalho aí para colocar o São Paulo de novo nos trilhos.
Calma, Roger, depois do jogo contra o Inter, você começa a se agilizar mais. Até lá não precisa. Dá folga mesmo. Bom, falando em treinador, no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense e Vasco estão bem nesse quesito. 3 técnicos que fazem as equipes jogarem. O Botafogo quer o mesmo objetivo. E um dos cotados para substituir o Martim Anselmi lá no Botafogo é justamente Hernan Crespo. 3 dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro vivem um bom momento na temporada. Flamengo e Vasco ainda não sabem o que é perder com seus novos treinadores. Enquanto o Fluminense mantém a boa fase sob comando de Luiz Ubeldia. O Botafogo, dentro do Z4, é quem mais preocupa. Apesar da vitória diante do Bragantino no último fim de semana, John Textor optou por demitir o técnico Martim Anselmi. E agora o clube está no mercado em busca de um novo comandante. Esse, no entanto, não é o único problema do Glorioso. De acordo com o jornal o Globo, na compra da SAF do clube, foi acordado que John Textor teria que aportar obrigatoriamente 400 milhões de reais no Alvinegro. Porém, cerca de 110 milhões de reais teriam sido repassados ao Lyon. Caso isso seja confirmado, poderia configurar um descumprimento do acordo dos acionistas. E a permanência de Textor no comando do futebol do clube poderia ser colocada em xeque. Além disso, o transfer ban assombra o clube de General Severiano. Inclusive, Textor negociou nos últimos dias a extensão do prazo para o pagamento da segunda parcela da compra de Thiago Almada junto ao Atlanta United. Vale destacar que, atualmente, a dívida do Botafogo SAF está em torno de 3 bilhões de reais. Apesar de tudo isso, o clube quer contratar um novo treinador o quanto antes. E os nomes mais comentados até o momento são de Hernan Crespo, Juan Pablo Vojvoda, Fernando Diniz e Tite. O Crespo é um nome que também está na lista, o Vojvoda também está na lista. É uma lista larga, mas nenhum alvo ainda para que a gente possa iniciar uma conversa. O Fernando Diniz também está nessa lista? Também está na lista. Já o Flamengo está invicto desde a chegada do técnico Leonardo Jardim. Até aqui foram 5 jogos, com 3 vitórias e 2 empates. Mas outra situação vem incomodando a comissão técnica. O atacante Gonzalo Plata está com pouco prestígio internamente. Isso porque, de acordo com o próprio treinador português, o equatoriano está com dificuldade de integração e não está descartado uma possível negociação envolvendo o jogador no meio deste ano. Quem vive uma lua de mel desde a chegada do novo treinador é o Vasco. O Gigante da Colina não foi derrotado nas 4 partidas sob comando de Renato Gaúcho. Venceu Palmeiras, Fluminense e Grêmio e empatou com o Cruzeiro. Já fora das 4 linhas, o clube se encontra em um momento decisivo para a venda da SAF. A expectativa é de que isso possa acontecer ainda este ano. A gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro do que foi com o antigo sócio. Até por isso, uma busca, por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne, vou usar uma palavra sensata aqui, um clube estruturado pelo resto da sua vida. Botafogo tem problemas com dívidas, o Textor fala muito e cumpre pouco. Só que agora, mesmo ganhando do Bragantino, o Botafogo demite o Anselmi e procura um novo técnico. O Hernan Crespo é um dos cotados, o Vojvoda, a mesma coisa. E até o nome do Diniz circula lá no Rio de Janeiro. Vocês têm alguma preferência, alguma indicação para o John Textor? Começa com você, Ronaldo. Olha, ou o Crespo ou o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, você tem que ter sempre um remedinho para colocar debaixo da língua para dar uma acalmada, porque o Fernando Diniz, ele gosta daquela fumaça próxima ao gol ali. Então, quem tiver com o coraçãozão bom para ver o Botafogo e querer novas emoções é o Diniz. Agora, o Crespo pode ser um nome forte também aí, porque é um treinador que o São Paulo ainda não esqueceu, né? E o Zubeldia sai do São Paulo, vai para o Fluminense. Começa a mudar a cara do Fluminense. Quem sabe o Crespo, saindo também do São Paulo, vá lá e faça um trabalho
excelentes também no Botafogo, né? E, Edu, o que me chama a atenção é que os 3 nomes ventilados no Botafogo são técnicos que não deram certo em trabalhos recentes, com exceção do Crespo, que sim, esse ninguém entendeu até agora porque foi mandado embora do São Paulo. Mas são 3 técnicos que abandonaram outros clubes e que teriam uma chance no Botafogo. Mas, Renata, são bons nomes. Eu gosto dos nomes que foram citados aí, até porque a grande problema, na minha visão, Renata, é o caos fora de campo que o Botafogo está vivendo. Você pega o John Textor lá, o que está fazendo? A gente escutou na mídia aí tudo, deve quase 3 bi o Botafogo, com a SAF que acabou agora de ser colocada. Então, acho que a gente vê uma coisa assim bagunçada fora de campo e isso acaba refletindo dentro de campo. Agora, se você pegando um treinador, por exemplo, como o Fernando Diniz, pegando uma equipe do Botafogo, que é uma equipe muito boa tecnicamente, tem bons jogadores, e fazer essa equipe jogar, vai dar trabalho. Por outro lado, também você tem um Crespo, que pegou o São Paulo, conseguiu tirar leite de pedra em alguns momentos, numa situação de muito desfalque de jogadores, também sim. Agora, o Vojvoda é uma incógnita para mim ainda. Fez um grande trabalho no Fortaleza, só que no Santos não conseguiu, né, concretizar esse trabalho que ele fez no Fortaleza durante 4 anos. Então, fica naquela dúvida. Mas eu acredito, eu apostaria no Fernando Diniz. Já que o assunto técnico está em alta, Arthur Jorge é o novo comandante do Cruzeiro e também tem essa missão duríssima de tirar o time da lanterna e subir aquele elevador da Série O novo comandante do Cruzeiro está em Minas e chegou com o carinho da torcida. Sabemos que temos muito trabalho pela frente, muito mesmo, mas seguramente isso não será problema porque estamos cá para isso e vamos dar a volta rapidamente à situação que nos encontramos. Eu já vou mandar no grupo do futebol, galera toda aí, ó. Ó, o homem tá na área, hein? Cabuloso. É a primeira vez dele comandando um time em Minas Gerais, mas Arthur Jorge já é um velho conhecido do fã de futebol, principalmente entre os mineiros. Como esquecer a final da Libertadores de 2024? 90 minutos com 1 a menos em campo e no placar final, a vitória por 3-1 em cima do Atlético. Esta foi uma vitória, diria que épica. Provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. Essa não é a única taça no currículo do português. Ele venceu o Brasileirão de 2024. São os últimos 90. Os últimos 90. Aquilo que vocês mais esperam. Os 90 finais. Para ser campeão. E levantou também o caneco da Taça da Liga Portuguesa em janeiro de 24, pelo Sport Clube Braga. Clube que treinou por 2 temporadas e defendeu as cores quando jogava de zagueiro por mais de 10 anos. A segunda oportunidade é hoje, o troféu é hoje. E não basta dizer, temos que fazer, temos que fazer. Mas no momento em que estava no topo do futebol brasileiro, o Arthur Jorge tomou uma decisão que surpreendeu a quase todo mundo e se despediu do Botafogo em janeiro de 2025. Ele acertou um contrato válido por 3 temporadas com o Al Rayyan, uma das principais equipes do Catar. No futebol do Oriente Médio, ele não conseguiu acumular novos títulos para sua carreira. Chegou perto, ficando em 2º colocado na Copa do país. Agora, em março, deixou o Al Rayyan na 4ª posição da Liga Nacional e acertou seu retorno ao Brasil, após o Cruzeiro pagar a multa do técnico, avaliada em $2,5 milhões. O contrato com o Clube Celeste é até o fim do ano que vem. E a missão mais importante é a que já está batendo na porta: tirar o Cruzeiro da zona do rebaixamento do Brasileirão e, quem sabe, repetir a magia que encontrou no Botafogo na conquista da glória eterna. Eu acredito nos meus e os meus são aqueles que eu tenho hoje, portanto vamos com estes dar o melhor, fazer o melhor e esperar que possamos com estes potenciar aquilo que é o verdadeiro Cruzeiro que nós temos que ter. Cicinho, palpite, esse trabalho tem tudo para dar certo no Cruzeiro ou não? Tem tudo para dar certo. Até porque, pior que tá, não fica, né? O Cruzeiro é o lanterna. Então, assim... Nem me fale, 20º não existe, eu sei bem. Ele não vai precisar de fazer um milagre para melhorar o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem grandes jogadores. Então, assim, agora a diretoria ter paciência e esperar, né, o treinador implantar a sua maneira de jogar. Porque o Cruzeiro vai sair dessa, sim, pelos jogadores que tem. Então, o momento está passando, é conturbado, mas a convicção
a diretoria precisa ter. Quando a diretoria tem uma convicção, isso passa para o treinador e o treinador transmite aos jogadores, aí o ambiente muda. Mas quando fica essa questão de qualquer coisinha troca treinador, o torcedor também do Cruzeiro precisa ter paciência, se bem que é difícil numa situação dessa pedir paciência, mas é um momento, porque o ano passado foi um ano atípico, e o Cruzeiro vai disputar a Libertadores. Então, assim, precisa concentrar e ter o apoio de todos aí para fazer o trabalho, e acredito que o treinador vai ter condições de fazer isso. Edu, você conhece como poucos os bastidores do Cruzeiro, e o Arthur Jorge foi o nome escolhido, muito diferente do Tite, que até ganhou o campeonato estadual, mas não convenceu, não foi aquele Tite de outros tempos. O que o Arthur Jorge precisa mudar em primeiro lugar, na sua opinião? Primeiro, ele vem respaldado pela diretoria, pelos jogadores e principalmente pela torcida, viu, Renato? Então, acho que, primeiro, a confiança para os jogadores. O time do Cruzeiro, como o Cecinho frisou muito bem, é um time muito bom, peças boas, né? Agora, cabe encaixar da melhor forma possível. E aí, cabe ao treinador, o Arthur, colocar os melhores para jogar. E principalmente a questão física que eu sinto no Cruzeiro hoje também. O time do Cruzeiro cansa, sabe? Não é aquele time intenso como foi ano passado. Então, de repente, ele treinar esse tipo de situação também. Ele vai ter esse pouco tempo agora nessa data FIFA, mas acredito muito, de repente, na parada da Copa do Mundo, Renato, ele possa implementar mais do que ele quer. Porque agora é ele trocar o pneu com o carro andando. Então, vai ter aquela coisa assim, vai estar conhecendo os jogadores. Mas aí, na parada, sim, aí ele vai ter tempo para colocar o que ele planeja e que ele almeja para a equipe do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro se preparou para uma temporada muito boa. Começou mal, foi campeão, tudo bem, do Campeonato Mineiro. Mas agora ficar em último no Campeonato Mineiro é complicado e é muito triste. Complicado mesmo. Esse Brasileirão não perdoa. Agora é o seguinte, Léo Dias, nosso Papai Noel. Léo Dias aprontou, hein? Que coisa! Ele e o Neymar. Neymar, que história é essa? O Neymar se apresentou, respondeu. Mas Neymar, tem que ir pra Copa, é só isso, jogar futebol. Neymar ficou fora do último jogo do Santos contra o Cruzeiro por controle de carga. Segundo o técnico Cuca, havia risco de lesão. Como é que é o termo que é usado hoje? Controle de carga, isso. E o controle de carga, ele fica... Não é para preservar ele, o cara pode pensar, mas por que ele vai ficar fora se ele só vai ter jogo daqui 12 dias? Porque o risco de ter uma lesão em cima de quem está voltando de uma lesão, em ter 3 jogos em 7 dias, segundo a nossa fisiologia e o departamento médico, é muito grande e a gente não pode correr esse risco. Atacantes: Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor, Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, Rafinha, Ryan, Vinícius Júnior, obrigado. Porra, Ancelotti, eu. Fora também da lista de relacionados de Ancelotti, o atacante aproveita a data FIFA para intensificar a preparação física, com treinos na academia de casa. O craque compartilhou alguns registros nas redes sociais. Em uma das publicações escreveu: "Hoje o dia começou com treino e depois um cineminha com elas", em referência ao momento de lazer com a esposa e as filhas. Neymar também contou que tem se dedicado a partidas de pôquer pelo celular. Em tom irônico, o jogador respondeu a uma matéria do portal Léo Dias, que afirmava que ele teria passado 2 dias seguidos jogando pôquer. Fala, rapaziada, viu uma matéria que tá rolando, falando que eu joguei pôquer esses dias, né, que eu fui a um lugar, eu não fui, fiquei em casa. Joguei sim, online. E pra quem joga o pôquer sabe do que eu tô falando, eu tô muito contente pela minha performance lá, tô muito bem. Né, como esses dias, infelizmente, eu não fui pro jogo, por controle de carga. Então eu tive, né, esse tempinho para fazer o que eu mais gosto, fora o futebol, que é jogar um pokerzinho. Então, online eu estava lá presente, joguei todos os dias, passei de dia, né? Tô jogando até agora. Até o jornal AS da Espanha repercutiu o caso. Neymar se reapresenta ao elenco no CT Rei Pelé amanhã e terá 2 semanas de preparação até o próximo compromisso do Santos. O time volta a campo no dia 2 de abril contra o Remo na Vila Belmiro.
Serão no mínimo 14 jogos pela frente, sequência importante para Neymar tentar convencer Ancelotti de que merece uma vaga na lista final para a Copa do Mundo. A convocação só será divulgada no dia 18 de maio. Nesse período, o Santos disputa 8 partidas pelo Campeonato Brasileiro, 4 pela Sul-Americana e 2 confrontos pela Copa do Brasil, contra o Coritiba. A tendência é que Neymar não esteja presente em todos esses jogos, mas a expectativa é de que consiga demonstrar plena condição física. A Copa do Mundo é o grande objetivo e pode representar o último Mundial da carreira do jogador. Ronaldão, que coisa, hein? Que doideira, né? É que o Neymar, fora da lista, por enquanto não garantido na Copa, aí vem essas notícias. Gente, o pôquer não pode ser a prioridade do Neymar. O futebol sempre é o assunto mais importante. Ele é um atleta que muita gente no Brasil ainda espera dele, num Mundial, sendo um jogador destacado pelo Brasil. Mas esse tipo de coisa, claro, ele faz o que ele quer, a vida é dele, ele tem todo o direito. Mas quando sai na mídia, quando é divulgado, ele responde, é uma coisa meio que sem fim. Sempre Léo Dias, hein? Léo Dias, seu cavalo, nosso Papai Noel de final de ano aqui, né? Mas a verdade é uma só, ele entendeu errado, menina Renata. Quem? O Neymar. Porque o Cuca falou que era para fazer um controle de carga. Ele entendeu o controle com as cartas. Então aí... Controle de carta. Controle de cartas. Ele falou, ô Cuca, o que é? Controle de cartas ou é carga? Carga ou cartas? Aí ele se perdeu. Mas na época, ó, ele tá de folga, gente do céu. Ô, Léo Dias, seu cavalo, deixa o Neymar em paz, velho. Ele tá de folga, ele fala o que ele quiser. Se ele quiser pegar o avião dele, ele vai. O avião é dele, Las Vegas. Se ele quiser jogar em Las Vegas, ele vai jogar em Las Vegas. Só para lembrar, o controle de carga já foi feito lá no Mineirão. Ele não participou daquele jogo. Não, de carga. E o Santos, claro, reclama da arbitragem, mas não ganhou aquela partida. Não, mas o pôquer tá rolando agora. Então foi controle de cartas, Titinho. Presta atenção nisso. É a nova modalidade de nomenclatura no futebol. Controle de carta. Depois tem controle de miam-miam-miam. Esse controle de miam-miam-miam, quem não tiver controle, vai passar mal, viu? Isso é verdade. Presta atenção, ô, Léo Dias. Na vida é melhor ter controle, né? Isso, sempre. bom. É mais ajuizado. Bom, vamos agora atravessar continentes. Vamos aos Estados Unidos, lá em Boston. Deve estar frio, porque tá de luva, bem agasalhado, mas pronto para trazer informações precisas aqui no Jogo Aberto. Felipe Killing, nosso correspondente da Europa para os Estados Unidos, está em Boston. Já já a seleção chega por lá. Tem jogo importante, tem França, tem Croácia, todo mundo no radar. Killing, hello, my friend. Hello, dear Renata. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou em frente ao hotel em que a seleção da França ficará hospedada, não para esse amistoso contra o Brasil aqui em Boston na quinta-feira, mas também durante a Copa do Mundo. Então, para a França, além dos testes em campo, esse período aqui será um teste de logística, de aclimatação, também vai utilizar o mesmo centro de treinamento durante a Copa do Mundo, que fica a cerca de 30 minutos deste local. E saindo da França, o Mbappé falou com os jornalistas e falou, olha, é uma França que vai tentar consolidar um grupo já muito consolidado, e o Brasil está nesse processo de se consolidar. Já existe uma espinha dorsal, mas o Ancelotti tem algumas dúvidas no elenco e o departamento médico tem sido um grande problema para o Brasil, lesões importantes, o Alisson, o Guimarães, o Bruno Guimarães, o Militão, o Rodrigo, lesões de última hora, como o Martinelli, o Alexandro. E aí o Ancelotti está precisando encontrar formas de adaptar a seleção brasileira contra adversários da primeira prateleira, como a França, por exemplo, e também a Croácia. Se a gente pegar no retrospecto dos últimos 20 anos, da Copa de 2006 até a última Copa, foram os europeus que eliminaram o Brasil. Então o Brasil tem um teste muito importante para ganhar confiança, mas é uma seleção brasileira um pouco remendada. Inclusive no treino de ontem, com apenas 15 jogadores à disposição, uma parte chegou depois do treino, outra parte chega durante o dia de hoje. O Marquinhos, por exemplo, precisou fazer um trabalho separado, né? Um controle de carga, justamente porque ele reclamou de uma dor na coxa. Então imagina só, se o Marquinhos for outra baixa, o Brasil contra a poderosa França, que poderia testar o sistema defensivo com Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, o Alexandro,
não vai ter esses caras em campo, então há uma preocupação muito grande. O Brasil, hoje à tarde, realiza um treino lá em Orlando, antes tem uma entrevista coletiva com o Ryan e também o Sara, 2 novatos, e aí amanhã viaja aqui para Boston. A gente preparou uma matéria contando mais informações dessa seleção brasileira aqui nos Estados Unidos. Vamos assistir. No primeiro treino nos Estados Unidos, apenas 15 jogadores em campo. Tem gente chegando ainda. Grupo completo só no treino de hoje mesmo ou amanhã. Isso porque Luiz Henrique e Douglas Santos, que jogam na Rússia, tiveram voos cancelados e devem chegar hoje no fim da tarde. Essa é a última data FIFA antes da convocação final para a Copa do Mundo, dia 18 de maio. E é uma seleção que já tem uma cara, mas ainda está ganhando forma. Logo de saída, um dado chama atenção. 9 jogadores foram chamados pela primeira vez por Ancelotti. A minha passagem aqui pela seleção foi uma passagem vitoriosa. Fui campeão pela Sub-17 Sul-Americana, Sub-20 também. E espero conquistar também pela principal. E espero estar nesse caminho pela frente. As lesões atrapalharam um pouco os planos. Vagas foram abertas. Somadas as dúvidas para fechar o elenco, o resultado foi um monte de gente nova por aqui. Poder estar aqui hoje para mim é o maior sonho da minha vida, a maior realização da minha vida. Ela até comentando hoje com a minha esposa que nem parece que isso é real, entende? Poder estar aqui hoje, tipo assim, isso é real. Quando eu acordar amanhã vai ser real, tá entendendo? Então é um sentimento assim que não tem como descrever. Só quem vive esse momento e está aqui vai saber o que eu estou falando. A convocação não serve apenas para avaliar o desempenho técnico. O foco é também o comportamento e o próprio Ancelotti falou isso. Ele quer ver o caráter e a adaptação desses novos jogadores ao ambiente e à filosofia da seleção. É uma experiência muito incrível, né? Um treinador de um nome mundial, uma força mundial, campeão de muitas coisas e é uma experiência maravilhosa poder trabalhar com ele, trabalhar o mais forte possível e dar o máximo para poder ajudar e completar o grupo da melhor maneira possível. São testes complicados e a última chance de muitos para tentar garantir uma vaga na Copa. O primeiro desafio será contra a França, quinta-feira em Boston. A atual vice-campeã mundial é apontada como uma das favoritas esse ano. Depois, na terça-feira da semana que vem, o duelo será contra a Croácia. 2 partidas para testar não só o nível dessa seleção brasileira, mas também a capacidade desses novatos em se adaptar e, quem sabe, provar que podem fazer parte dos 26 nomes que vão representar o Brasil na Copa do Mundo. Felipe Killing, muita expectativa para acompanhar o desempenho desses novatos, que eles tenham chances com Ancelotti, que eles possam atuar diante de França e Croácia, seleções fortes de uma primeira prateleira do futebol mundial e que o Brasil, quem sabe, descubra um talento, aquele que vestirá a camisa da seleção brasileira e não vai sentir esse peso. Estamos torcendo por isso. É isso aí, Renata. Grande chance para muitos, né? E uma parada duríssima contra a França, um time bastante consolidado, com Mbappé, Dembélé, Doué, Olise, Camavinga, timaço. Depois a Croácia de Modric, que tem 40 anos, joga no Milan e tá bem. Então uma parada dura aí para a seleção brasileira ganhar mais forma e principalmente confiança diante dos europeus. Killing, estaremos em contato e muito falando de seleção brasileira. Bom trabalho aí nos Estados Unidos e amanhã a gente se encontra aqui no Jogo Aberto. E se tiver alguma notícia urgente, quiser acrescentar alguma coisa, é só chamar que o espaço é seu por aqui. Muito obrigada. Valeu, Renata. Até mais. Até mais. Bom, a gente viu aqui, olha, 57 jogadores já foram convocados na era de Carlo Ancelotti. Olha só, a gente fez até um apanhado que é importante para entendermos o processo até aqui, só que vamos ver na convocação final quem vai ficar nessa lista definitiva, não é? Goleiros, Bento 5 vezes chamado, Hugo Souza a mesma coisa, Alisson em 3, Ederson em 3, John em 2, lembrando que aqui as lesões aconteceram bastante. Defensores, Wesley, que era do Flamengo, hoje está no futebol italiano, já foi chamado 5 vezes. O Alexandro 4 vezes, agora está descartado porque teve lesão. Gabriel Magalhães também lesionado.
já participou 4 vezes da convocação do Ancelotti, assim como o Marquinhos, o Caio Henrique 3, Wanderson 3, Fabrício Bruno 3, Douglas Santos 3 vezes, o Danilo 3 vezes, o Carlos Augusto já veio para as convocações em 2 oportunidades, Alex Ribeiro 2, Beraldo 2, Militão é outro que constantemente está machucado, é uma pena, porque o Militão, na minha opinião, é titular, inclusive, absoluto do Ancelotti, pode até jogar na lateral, né, Cicinho? Fazendo um terceiro zagueiro ali. O Paulo Henrique 2 vezes, o Vitinho também 2, o Juba do Bahia 1, Kaique 1, Bremer 1, Ibanes 1 agora, aí tá na seleção. O Léo Ortiz também 1 vez, assim como seu companheiro que está nessa convocação, o Léo Pereira. Já no meio-campo, temos o prestígio total para o Casemiro, titular absoluto, cara de confiança, pode ser capitão. Bruno Guimarães, que está machucado, 4 vezes já esteve nas listas do Ancelotti. Andrei Santos 4 vezes, Paquetá 3, Joelinton 2, Fabinho 2, Andréas Pereira, que não foi lembrado agora, 2, o André 1, o Danilo 1, o Ederson 1, o Sara 1, Gerson 1, Jean Lucas 1 vez e o João Gomes também 1 vez. E aí, finalizando com os atacantes, vamos dar uma observada no que pensa Ancelotti até o momento. Matheus Cunha, que vai bem no Manchester United, 5 vezes chamado. O Estevão, 4 vezes. O Gabriel Martinelli, 4 vezes. Não tem sido um titular absoluto no Arsenal. O Luiz Henrique, 4. Mesma coisa para o Vini, para o Richarlison. Aí o grupo dos 3, João Pedro e Rafinha. Rodrigo 2, Rodrigo fora da Copa do Mundo, uma pena. Antony 1, Endrick 1, Igor Jesus 1 vez. Igor Thiago agora tendo essa chance. Caio Jorge foi lembrado 1 vez. Ryan pertencendo a essa convocação. Samuel Lino 1 vez e Vitor Roque 1. Esse é o panorama. Se alguém aparecer fora de tudo isso, vai ser uma surpresa. Mas nada é impossível, principalmente quando o assunto é Neymar. Neymar ainda não esteve, não foi chamado. Neymar e Yuri Alberto, estou vendo também. O outro que não foi chamado, Cicinho, você pode até me corrigir, o Alan Patrick, do Internacional. Quem mais que não foi chamado? O Fábio Goleiro, que poderia estar num... Sim. Mas você acha que esses aí estariam? Acho que nenhum, né? Poderia ajudar, né? Porque os goleirões aí, vou te falar, em cada uma... Não, mas eu colocaria os novatos para jogar, Renato. É teste. Não importa o que a seleção é resultado. Que a gente espera que o Ancelotti consiga coletivamente colocar uma seleção e ele colocar o esquema tático que ele quer, independentemente dos jogadores. Então, você convocando alguns jogadores, né? Como o Léo Pereira a primeira vez, Ibanes também. Você pega o Gabriel Sara, a mesma coisa, o Ryan, a mesma coisa, né? O Igor Thiago, que foi pela primeira vez. Você colocaria como titular ou substituindo? Não, eu colocaria. Até mesmo para ver realmente como testar, que é o jogo. Né? Não vai valer nada, Cicinho. Eu já não. Eu colocaria para colocar. Então... E outra, ter uma ideia. Ter uma ideia. Fazer, esse aqui é o meu esquema tático e vocês vão fazer o que eu peço. O Ancelotti, eu acredito que ele já tem uma ideia. No entanto, que nós estamos vendo o Casemiro, o Bruno Guimarães. Okay. Então, uma espinha dorsal ele já tem. Esses são jogos que eu acredito que ele vai... Esses jogadores novatos, ele vai ver exatamente no treinamento, Edu, que é muita competitividade, a gente sabe como que funciona. E assim... Contra essas duas equipes, ele precisa testar a força dele para saber até o limite que ele pode. Então, ele precisa o quê? Olha, o que aproxima mais do meu time titular é esse daqui. Mas, Cicinho... Porque você vai contar com a volta do Bruno Guimarães, que é um jogador que estaria na 5ª convocação se não tivesse machucado. Então, assim, eu acredito que ele vai colocar os titulares aquilo que ele tem. Não, eu sei, ele deve ter a espinha dorsal, que é o que a gente espera. Agora, esses jogadores que foram convocados são titulares nas suas equipes. Não são jogadores ruins, são jogadores bons. Agora, ele tem que colocar coletivamente o que ele pensa para os jogadores entenderem. Veremos e vamos fazer as nossas análises. Teve sorteio da Copa do Brasil, 5ª fase e confrontos definidos. Os 16 confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil foram definidos nesta segunda-feira. Os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entraram nesta fase da competição. As equipes se juntam com os 12 classificados da fase anterior. Os 32 times foram divididos em 2 potes. A separação seguiu o ranking nacional de clubes da CBF. Na 5ª fase da Copa do Brasil, os jogos passam a ser em formato de ida e volta,
com exceção da final. Os jogos de ida estão marcados para os dias 22 e 23 de abril, enquanto as partidas de volta para 13 e 14 de maio. Vamos aos confrontos. Atlético Mineiro e Ceará, Goiás e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Fortaleza e CRB, Santos e Coritiba, Flamengo e Vitória, Paysandu e Vasco, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Operário e Fluminense, Grêmio e Confiança, Atlético de Minas Gerais e Internacional, Barra e Corinthians, São Paulo e Juventude, Bragantino e Mirassol e Palmeiras e Jacuipense. Os times da esquerda mandam o primeiro jogo e decidem fora de casa. Todos os clubes que estão na quinta fase da Copa do Brasil recebem R$2 milhões pela participação. Quem avançar às oitavas ganha mais 3 milhões de premiação. Após o sorteio, dirigentes dos clubes também falaram sobre os principais assuntos da semana. Pedrinho do Vasco comentou sobre a saída de Fernando Diniz e também sobre a atual situação do clube, invicto a 4 jogos, sob o comando de Renato Gaúcho. Com relação ao Fernando Diniz, eu só tenho que agradecer a ele. Minha admiração pelo trabalho continua, pela pessoa continua. É um cara extremamente inteligente, de uma capacidade enorme. E chegou um momento ali que eu tinha que tomar a decisão. Então, assim, cada um com com os seus conceitos, com as suas qualidades. E o resultado do Renato imediato, muito bom, né? Assim, que traz uma sintonia com a torcida e isso é importante para os atletas. Representantes do São Paulo e Corinthians também estiveram presentes na CBF. O Rafinha reforçou a confiança no trabalho de Roger Machado. Agradecemos aos trabalhos prestados, mas agora a gente tem que pensar no São Paulo e nosso treinador, o Roger Machado. E a gente tem que dar todo o suporte para ele, para o São Paulo continuar nessa sequência que vinha vindo de vitórias. Agora tivemos 2 derrotas, mas na colocação que o São Paulo está, a gente tem que lutar para que permaneça nessa situação. E Marcelo Paz, do Corinthians, confirmou que Memphis Depay está fora dos próximos amistosos da Holanda por conta da lesão sofrida contra o Flamengo no domingo. O que eu posso dizer é que eu vejo um profissional dedicado, que gosta muito do Corinthians, que está extremamente envolvido, que estava chateado ontem porque se lesionou num jogo importante que ele estava participando bem, né? Deu a pré-assistência para o gol, que está chateado porque a lesão que foi diagnosticada hoje vai deixar ele fora dos jogos da seleção holandesa, na última convocação antes da Copa do Mundo. Aqui então, para vocês, atenção. Cicinho, o São Paulo pega o Juventude. Edu, Jacuipense. Ronaldão, Barra. Renata Fã, Atlético, por aí vai. Mas olha que confrontos bem bacanas. A Copa do Brasil agora pega no breu, chega naquela fase mais intensa, com mais qualidade, não é? Ó que bacana, Atlético Mineiro e Ceará se enfrentando, confronto alvinegro. E aí a gente vai mostrar na sequência mais times também, mais confrontos, como ficou essa definição, mas aqui um panorama geral. Só uma frasezinha aí, uma consideração, Rona, pra gente arrematar. Abriu o olho o Bahia aí que tomou taca do Remo e agora pegou o Remo na Copa do Brasil. O Remo pode desclassificar o Bahia, que a gente falou aqui, né? O Bahia estava indo bem com o Rogério Ceni. Vamos analisar na sequência esses confrontos de Série A da Copa do Brasil. O futebol deu uma pausa, mas calma que emoção não vai faltar. Porque para quem curte basquete, a bola segue quicando forte na NBA. E eu vou te falar, na NBA, um jogo nunca é só um jogo. É ponto, é assistência, é rebote, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí que entra a Novibet. Você pode escolher pontos de jogador, resultado, rebotes e criar um palpite do seu jeito. Porque na Novibet, você pode montar o seu próprio jogo com o Bet Builder. Nele, você combina várias seleções dentro da mesma partida. E tem mais! Para deixar tudo ainda melhor, tem oferta especial rolando. Você faz sua aposta de pelo menos R$50 com a ferramenta Criar Aposta, incluindo no mínimo 3 combinações e pode receber R$20 em aposta grátis e mais 50 giros grátis. Isso mesmo,
Você monta seu combo e ainda ganha presente para turbinar a diversão. Mas antes, não esqueça de conferir os termos e condições no site da Novibet. É mais emoção em cada jogada, mais possibilidades no seu palpite e muito mais ação dentro da plataforma. Então, aproveite esse momento da NBA e entre no jogo do seu jeito. Use o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br. Na Novibet, cada lance pode valer ainda mais. E aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Já o Palmeiras, que participa da Copa do Brasil. Aqui temos a 5ª fase. E rapidinho, só passando pelos confrontos, já falamos de Galo e Ceará. Tem Goiás e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Fortaleza e CRB. O Santos pega o Coritiba, Edu. E aí? Que pedreira, hein? Vai ser pedreira. Vai ser, Renata. E a decisão na casa do Coxa. Flamengo e Vitória, Ronaldão, outro confronto de Série A. É, uma batida boa aí, mas o Mengão bem firme e forte aí pra cima do Vitória. O Paysandu, que ganhou o Campeonato Estadual do Remo, Cicinho vai jogar com o Vasco, vitaminado por Renato Gaúcho. Jogo de grandes torcedores, né? Estádio lotado e interessante também para ver o Remo. O Paysandu, quer dizer. O Bahia, mas falando em Remo, tá aí ele, ó. Bahia e Remo, o Ronaldão falou sobre esse jogo. Revanche? Foi, pode ser, porque o Remo amassou o Bahia, que o Rogério perdeu até o rumo lá. Ô, Edu, mais Série A ali, Chapecoense pegando Botafogo, Botafogo e Chape. Botafogo sem treinador ainda, vamos ver quem vai chegar lá para comandar. E a Chape jogando em casa é osso duro também. Operário do Paraná e Fluminense, o Operário campeão paranaense, pegando o Flu do Subeldia. Grêmio e Confiança. Que confiança, hein, Rô? Tem que ter muita confiança aí para ganhar confiança. Né? Atlético de Minas e Inter. Podemos ter uma surpresa aí, hein? Treinador Alex. Tá com cara de zebra, treinador bom, Alex. Olha, o Inter tem que fazer bonito, hein? O negão puxa saco. Mais um tijolinho na Copa do Brasil e a loira vai ficar feliz. Umzinho, depois 2 e assim vai, não é? Ai, Rona, prepare-se. Não, Barra. Até quarta-feira estarei feliz. Agora, Barra e Corinthians. O Barra é o campeão de Santa Catarina. E o Corinthians é o super campeão desse ano. Super campeão, o Corinthians mais um campeão. Quer dizer, é coisa de louco, hein? Meu Deus. Cicinho, quero seu palpite para São Paulo e Juventude. Problemas, mais ou menos, ou São Paulo tem tranquilidade aqui? Renata, o São Paulo ultimamente sempre tem problemas, né? Mas eu acredito que aí a experiência vai vencer a Juventude. Olha aqui, Edu. Bragantino e Mirassol, mais Série A no radar, hein? Mais um confronto de Série A. O Mirassol, né, naquela dúvida, né? O ano passado, excelente campanha. Esse ano tá deixando a desejar. O Red Bull também, e né? E o Bragantino oscilando bastante. Então, é um confronto indefinido. E Palmeiras e Jacuipense, já passou, mamão com açúcar, né? Aí foi mamão com açúcar, aí foi sorteio. Foi carta marcada. Sorteio, meu irmão. Tem sorte dentro e fora do campo. Bolinha gelada, tava ali a bolinha gelada. Aí pronto, pá! Sei. Que isso? Aí é mamão com açúcar, eu já copiei. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, hein? Me ajudem, hein? E é o seguinte, já que terminamos com o Palmeiras, seguiremos com o líder do Campeonato Brasileiro, porque Abel Ferreira e o Verdão cederam 7 atletas para a data FIFA, mostrando a competência e o nível desse time. Abel Ferreira trabalha com metas. Se entrarmos no jogo e se for golo, bola no meio, quanto tempo temos? 5 minutos, 15, 20, 40, o que for. Bola no meio, ir à procura de fazer um empate, ir à procura de ganhar o jogo até o fim. Os primeiros 15 minutos, entrar logo a pressionar e se conseguirmos fazer um golo. Essa é a nossa intenção. Está bem? É isso que nós temos que fazer. Uma dessas metas era alcançar a liderança do Brasileirão antes da data FIFA e conseguiu. O gol de Arias no Morumbi contra o São Paulo recolocou o Verdão na ponta da tabela. Agora, de forma isolada, motivo de tanta comemoração. Foi meu primeiro clássico como visitante. Eu acho que sempre tem um gosto especial você ganhar fora de casa. A euforia de Abel terminou em expulsão no Choque Rei. O cartão vermelho acabou, de certa forma, facilitando
facilitando a logística do treinador, que tinha um voo marcado para Portugal e conseguiu deixar o estádio mais cedo. A data FIFA está aí, período de descanso para alguns e de muito trabalho para outros. No Palmeiras, 7 jogadores foram convocados para 4 seleções. Flaco Lopes pela Argentina. John Arias defende a Colômbia. Gustavo Gomes, Ramon Sosa e Maurício servem o Paraguai. Piquerez e Emiliano Martínez aparecem na lista do Uruguai. O restante do elenco está de folga desde domingo e só deve se reapresentar amanhã. Já Abel Ferreira só deve retornar da viagem em família mais para o fim da semana. O treinador costuma estender um pouco mais as folgas por causa da distância para a Europa. Depois dos dias de descanso, o Palmeiras prepara um trabalho específico de fortalecimento muscular para Vitor Roque. O camisa 9 tenta recuperar o ritmo e ainda convive com dores no tornozelo. Ele tinha-se machucado no jogo do São Paulo, na semifinal, e ele trabalha muito bem, passa a manhã, tarde e noite no CT e não está a 100% ainda, está a evoluir muito bem. Esta paragem agora vai fazer muito bem para resolver estes problemas. A situação do Paulinho é mais delicada. O atacante se recupera da segunda cirurgia na perna, está na expectativa de ser integrado ao elenco nos treinos após a data FIFA. Já faz jogos a meio campo, já faz 40% a 50% de carga de um jogo, mas não vamos pôr timings, não vamos meter ansiedade. Sabemos o que estamos a fazer, está a correr muito bem. E esperamos, agora são mais 10 dias. A preocupação da comissão a partir de agora passa a ser como os convocados vão retornar após os amistosos. Qual o nível de desgaste físico? Paraguai, Uruguai e Argentina têm jogos marcados para o dia 31 de março. O Palmeiras só volta a campo na quinta-feira, dia 2 de abril, contra o Grêmio em Barueri, já que o Allianz Parque estará indisponível por conta de shows. A comissão técnica também inicia os estudos para a Copa do Brasil. O Verdão vai enfrentar o Jacuipense da Bahia na quinta fase e decide a vaga fora de casa. Tá bem na foto Palmeiras, não dá pra gente pensar diferente, não é mesmo? Aqui estão todos eles. Oi, Sgarbi, bom dia. Um beijo pra você. O que aconteceu, a Beluguinha? A Beluguinha é no nosso bebê do Ronaldo, né, Bebê? Eu tenho acompanhado ele porque ele anda muito triste. Não só eu, né, Bebê? Mas tudo bem, um beijo pra você, linda, como sempre. Muito obrigada. Eu não posso dizer que a tristeza me pertence essa semana. Agora você... Estou bem longe dela. Tijolinho por tijolinho. É isso aí, tá aprendendo a lição, aluninho aplicado, hein? Marco Aurélio Cunha, boa tarde. Um bom almoço para todos, né, Marco? Claro, bom almoço. Todos os assistem na hora do almoço, Renata. Tá feliz é impressionante. Hoje. Então, bom almoço a todos. Roger Machado garantido pelo Rafinha, hein? Só poderia ser, não tem cabimento nenhum ceder a pressões por pessoas que estão contrariadas com o Roger. O Roger precisa se adaptar a algumas coisas para entender que o futebol é simples. Ele pode ter a palavra rebuscada, mas a imagem que passa é diferente. Então, ele facilitar um pouco o diálogo. Ele é um bom treinador, quem sabe possa ter sucesso. Vamos marcar uma consulta para Roger Machado no consultório do Dr. Marco Aurélio Cunha, para ele trocar ideias. Olá, Kenny Rogers. Como você está? Olá. Cada vez fazendo mais sucesso, né? Símbolo do Galo na barba, hein, meu? É difícil ser famoso. O imediatismo não existe solidez. Olha! O imediatismo não funciona, não é assim. Tempo se constrói uma história. Então essa mania de querer mandar treinador embora a qualquer momento, por causa disso, daquilo, deixa o cara trabalhar. Dá um tempo pro cara respirar, trabalhar. Né? Vai se adaptando ao grupo, vai entendendo o que é melhor aqui. Agora, 380.432 cruzamentos num jogo não dá. Então tem que começar a mudar por aí, né? E você, vou falar um negócio, hein? Cheio de tá linda. Obrigada, estou seleção brasileira, caneta marca-texto. O quê? Imagina Maduro, assim, linda, com essa experiência de vida. Maduro? É o seguinte, Chico Garcia, Maduro é o outro, eu tenho certeza que o Ulisses jantou com o Roger Machado, não é possível. E deixou o Roger pagar a conta ainda, hein? Eu fico imaginando, boa tarde a todos, eu fico imaginando o livro de cantadas do Ulisses. Deve ser uma pérola. Exato. Se ele vender um curso, eu compro, inclusive. Tô precisando, cara. Ô, Renata, pra muita gente a data FIFA é ruim, né? Porque
que, pô, para o campeonato, aquela coisa toda. Para outros é legal, porque, né, quando não tá jogando, aí fica bacana. O problema é quando joga. Ô, Chico, mas que tristeza é essa também? Certo, tá tranquilo. Ânimo, Chico. Edu Dracena, ninguém supera a sua satisfação, topo da tabela, liderando a competição, ganhou o Choque Rei, 7 jogadores cedidos para a data FIFA. O Palmeiras está na fase, hein? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde aos meus amigos. Por um lado é muito bom, é claro que os jogadores chegarem na seleção é importante. Que felicidade. Mas, por um outro lado, você jogar com a seleção de outros países vai cansar demais os jogadores, principalmente no momento agora aí, nessa questão de jogos, entendeu? Então vai lá, viaja, faz igual o Memphis, vai lá e, pô, dá uma contusão lá e nem joga. Provocou você, hein? Foi cortado, seu cabeçudo, ele foi cortado. Tá doente Edu da pena. Cicinho, o que você tá fazendo, Cicinho? Ano de Copa. Pai, se o Memphis pode ficar no celular, por que eu não posso? Cicinho, até no ar, pô. Tá parecendo o Memphis. Desculpa. Tá parecendo o Memphis, irmão. Eu vou dar Miguel igual o Memphis. Eu tava mandando mensagem pro diretor. Tá. O Marcelão Tá apertando a pauta de hoje, né? Tá jogando Então é o seguinte, eu achei que você tava mandando mensagem, era pro Everton Guimarães, lá em Minas. Você quer falar alguma coisa pra ele, dar um boa tarde, chamá-lo aqui no telão, que ele já apareceu, já está pronto para o trabalho? Eu vou mandar... Não quero falar com o Everton. Cortou o cabelo ontem. Você foi ignorado por Cecílio Everton. Ih, lá vai. Eu quero alguns recados para serem repassados agora, Renata. Fica comigo aqui, porque um deles é para você. Em primeiro lugar, o Cicinho e o Edu precisam entender que não dá para ficar com esse troço abotoado até aqui, cara, que eu tô sufocado para você. É isso, irmão. O Cicinho tá parecendo um pastor com a camisa até aqui, o Edu parecendo um padre. O Cicinho tá me levando, pô. É, porque a gente tem pescoço. O Ronaldo, sem pôr gravata, morre afogado. Outra observação. Eu queria entender por que o Ulisses não limpou a boca depois de chupar um chicabom. Né? Que isso? E você, Renata, para combinar com o seu vestido aqui, está o meu presente, para combinar com o seu vestido. Aqui está o meu presente. Você pode usar, vai dar certinho. Olha como é que deu certinho aqui, ó. Olha a ideia. Da onde ele pegou esse tênis, eu não sei. É dele. Ele tem 40 mil. Aqui está Everton e será momentaneamente substituído por Gabi Guimarães. Ótimo! Que é prima, parente, é tudo Guimarães, gente. Tá tudo em casa. Ela está no Parque São Jorge e hoje o assunto é Corinthians, problemas no timão. E a Gabi vai expor essa situação aqui no programa. Gabi, boa tarde. Você é nossa, já é de casa. Oi, Rê, um beijo pra você, pra todo mundo, em especial pro meu primo Everton Guimarães. Vocês tratem ele direitinho, hein? Olha, tem muita coisa pra falar do Corinthians aqui. Vou começar pela parte política, já que o Conselho Deliberativo do Timão passa por um momento de instabilidade. Romeu Tuma Júnior foi afastado, o presidente foi afastado depois de uma votação que aconteceu ontem à noite aqui no Parque São Jorge, numa reunião que foi convocada pelo presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Ele e outros opositores do Tuma entendem que o presidente do Conselho, acusam o presidente do Conselho de uma série de coisas, entre elas de interferência no trabalho da diretoria do Timão. O Tuma, é claro, diz que essas acusações não procedem, mas de qualquer maneira a votação aconteceu. E o balanço, Renata e amigos, foi o seguinte: foram 115 votos favoráveis ao afastamento, 15 contrários, além de 7 abstenções. Agora, muita coisa pode acontecer. Quem assume interinamente é o vice do Conselho, o Leonardo Pantaleão. O Tuma ainda tem a possibilidade, é claro, de recorrer na justiça e cancelar essa votação por entender que houve uma série de irregularidades. Mas isso vai acontecer nos próximos capítulos, a gente segue apurando por aqui. Um outro assunto que continua na pauta do Corinthians, vocês vão lembrar, não é? Celular do Memphis Depay durante o empate contra o Flamengo. Esse assunto segue repercutindo. O Corinthians não tem chance de perder pontos, mas o Depay pode ser punido pelo STJD de duas formas. Ou com uma multa que varia de 100 a 100 mil reais, ou com um afastamento de 6 partidas, uma suspensão de 6 partidas. Mas, para isso acontecer, uma acusação formal precisa acontecer
acontecer e aí sim o holandês seria penalizado. Contando esse jogo da polêmica do celular no banco de reserva, já são 7 jogos do Corinthians sem vitórias, o que joga uma pressão para o técnico Dorival Júnior. E quem conta mais dessa história e do momento do timão é o repórter Nivaldo Decilo. É a fase, amigo. Memphis Depay e a jogada do gol de empate do Corinthians na partida contra o Flamengo. Para comemorar algo que não vinha acontecendo há muito tempo. Depois de quase 2 meses eu consegui repetir a equipe que jogou a partida decisiva contra o Flamengo lá em Brasília. Foi o jogo do título da Supercopa do Brasil. Na Arena Alvinegra, tão logo participou do gol, Memphis pediu para sair. Coxa direita. E nas palavras da direção alvinegra, o prejuízo. A lesão que foi diagnosticada hoje vai deixar ele fora dos jogos da seleção holandesa, na última convocação antes da Copa do Mundo. O Corinthians informou o que os exames detectaram. Memphis teve estiramento do músculo anterior da coxa direita. Assim como antecipou Marcelo Paz, hoje de manhã a Federação Holandesa soltou uma nota e confirmou o corte de Memphis da convocação para os amistosos. Pois é, e o que tinha comemorado Dorival Júnior durou pouco. Ele saiu e o time de novo não venceu. Tem mais de um mês a última vitória no tempo normal e não foi fácil. Teve pênalti perdido pelo time da casa. Teve o gol de Rodrigo Garro. De lá para cá, teve a eliminação no Paulista, teve derrota em casa para o Coritiba, uma surpresa, teve a vitória que escapou na última bola contra o Santos na Vila, só para citar alguns exemplos. O último ato foi com um jogador a mais, boa parte do jogo, mas a igualdade 1-1 com o Flamengo aumentou o desconforto. Acredito que os resultados não estão vindo, isso incomoda a gente também, incomoda o nosso torcedor, incomoda todos nós aqui, porque acredito que nos últimos jogos a gente fez bons jogos contra o Santos, a gente dominou, faltou a vitória. A equipe fez por merecer um resultado um pouco diferente daquilo que aconteceu. Não só nessa, mas em outras partidas, nós já merecíamos ter tido uma sorte um pouco melhor. A data FIFA é o tempo para tentar corrigir as falhas. O Corinthians não vence no tempo normal na temporada 2026 há 7 partidas. São 2 derrotas e 5 empates. O alvinegro só entra em campo de novo no dia 1º de abril contra o Fluminense no Rio de Janeiro. E Dorival Júnior, o comandante, como é que fica? Eu tenho consciência do que eu estou desenvolvendo dentro do Corinthians desde o dia que eu cheguei. É só vocês fazerem um levantamento de tudo que nós passamos aqui dentro, de tudo que aconteceu e dos resultados que nós alcançamos. Trabalho não falta, compromissos também não. O alvinegro conheceu o seu adversário na 5ª fase da Copa do Brasil. O Barra de Santa Catarina, que está em alta. O primeiro jogo vai ser fora, daqui a cerca de um mês. E o segundo em casa, na semana do dia 13 de maio. Mais motivos para Dorival e seus comandados aproveitarem a data FIFA e trabalhar. Se você desistir no primeiro momento, você é muito fraco para qualquer situação. E graças a Deus na minha vida, eu sempre passei por esses problemas com muita tranquilidade. E é o que vai acontecer novamente esse ano. Deixar que as coisas caminhem e trabalhar para que as vitórias reapareçam. O futebol é assim. O experiente e vencedor Dorival Júnior sabe disso. Preocupa a situação do Memphis Depay, tanto para a seleção holandesa e principalmente para o Corinthians. E o Timão soltou essa nota aqui, uma atualização médica do Memphis Depay. Diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Memphis Depay foi submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame detectou um estiramento do músculo anterior da coxa direita. Mesmo com a lesão, o atleta foi solicitado pela seleção de Países Baixos para que inicie o tratamento com o staff médico da própria seleção holandesa. Memphis já estava convocado para os amistosos diante de Noruega e Equador nesta data FIFA e seguirá a viagem para o país europeu. E agora a gente vai mostrar os jogos que ele poderá desfalcar o Corinthians, deverá desfalcar o Corinthians. Fluminense, na próxima rodada, fora de casa. O Inter em casa. O Platense fora, na Libertadores. O Palmeiras em casa pelo Brasileirão. O Santa Fé em casa pela Libertadores. E o Vitória fora
pelo Campeonato Brasileiro. Ronaldão, é uma previsão, às vezes a medicina também surpreende, já vou falar com o Marco Aurélio Cunha, mas o peso que é perder o Memphis Depay neste momento. E foi dado a ele um descanso no meio da semana, né? Tem mais essa, ele teve um descanso, depois ele volta contra o Flamengo e num passe que ele faz difícil ali entre os zagueiros, acaba se lesionando. Então, esse negócio de poupar jogadores que a gente fica aqui questionando o departamento médico. Controle de carga. Hã? Controle de carga. Controle de carta? Esse é o do Neymar. O Neymar é controle de carta. Agora, o que acontece? Eu não sei se foi colocado muita carga também de exercício nele, ou se foi dado muita folga. A gente não está ali no dia a dia para saber o que realmente eles estão treinando. Mas no caso da lesão dele, o cara tem que estar em campo, irmão. O cara tem que estar jogando, o cara tem que estar atuando, o cara tem que estar, mesmo com todo esse desgaste, você pode controlar o tempo de jogo que ele fica dentro de campo. Você não pode te deixar o cara fora. O Yuri Alberto machucou da mesma forma. Então, no segundo tempo, depois de 30 minutos de jogo, no segundo tempo ele vai dar uma arrancada, sente a perna também. Então, tá na hora do departamento físico, o Dorival, colocar os caras no começo do jogo. Vai poupar, nós vamos poupar o time, mas vamos começar para ganhar. Então, já deixar o cara com aquele negócio de jogo, aquela tensão de jogo. Porque o que aconteceu com o Memphis, pra mim, foi muita folga. Foi sem nem colarinho de palhaço. Fica folgado, né? É muita coisa, não Marco pode. Aurélio Cunha, a gente sabe que tem esse controle de carga que o Edu falou para justamente tentar evitar lesões. Mas nem sempre isso acontece. O futebol produz lesões o tempo inteiro. Tem lances acidentais, como o do Lucas Moura, por exemplo, 2 costelas fraturadas. E agora o Memphis, desfalcando o Corinthians, é sim um jogador que faz muita falta. Ele é um dos pilares desse time do Dorival. Grande jogador, faz falta. Agora, veja, se ele foi poupado do jogo anterior, é porque havia um sentimento de risco. Aí pega o jogo grande, Ronaldo, aí é que tá. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, aí querem que ele participe do jogo, porque é evidente, é um astro, tem que jogar os jogos grandes. Jogou numa bola que ele fez lá, uma rosca, eu acho, uma bola bem passada. Um tapa de 3 dedos com muita qualidade. E ele sentiu a face anterior da coxa, deve ser o reto femoral, esse músculo longo aqui da coxa, que é o músculo do chute, e deve ter feito um estiramento. Ali eu vi os jogos eventuais que ele possa ficar fora, mas aí o prazo para uma lesão dessa aí são 4 semanas, mais ou menos. Eu acho que ele volta. Contra o Inter. Não vi exame, não vi nada. Estou falando aqui pela experiência de outros casos. E ele saiu rápido, ele não ficou ali tentando jogar, então ele se protegeu. E agora a federação chama o Memphis para poder avaliar, para ambientá-lo com os companheiros. É uma viagem desgastante, não sei a necessidade disso, mas eles vão aferir lá o grau da lesão, ele vai estar convivendo com seus companheiros. Ele não foi cortado? Pois é, mas aí também o Corinthians faz a política da boa vizinhança. Vou ceder, para amanhã, se eu precisar, eu retenho. Enfim, isso existe no futebol. Ele deve ter pedido para ir, porque para ele é importante, e ele foi. Mas deve voltar aí em 4 a 6 semanas. Pois é, agora tem a história do celular que o Memphis usou no banco de reservas. Pode pegar até 6 jogos, está na regra isso. E o Marcelo Paz, inclusive, falou sobre o problema. Quanto ao Memphis, tudo que acontece com ele é notícia, né? Então, eu não me impacto com isso, né? O que eu posso dizer é que eu vejo um profissional dedicado, que gosta muito do Corinthians, que está extremamente envolvido, que estava chateado ontem porque se lesionou num jogo importante que ele estava participando bem, né? Deu a pré-assistência para o gol, que está chateado porque a lesão que foi diagnosticada hoje vai deixar ele fora dos jogos da seleção holandesa, na última convocação antes da Copa do Mundo. E nada mais do que isso, é um atleta compromissado. A questão do celular ali, acho que é um detalhe, né? Ele já justificou, não precisa nem eu falar, ele já disse por que ele estava com o aparelho, porque ele queria estar no campo, apoiando os companheiros, mas queria já trocar informações com as pessoas da Federação Holandesa. Então, isso está explicado e não é motivo para nenhum tipo de polêmica, porque o que vale é o dia a dia, um cara compromissado, sério, profissional, que quer o melhor para o Corinthians. Não, Marcelo Paz, não é polêmica, é que está na regra, só isso. E, Chico, não sei se é desconhecimento da regra do Memphis, mas você acredita em alguma punição? Você acha que isso vai adiante ou vão deixar para lá? Difícil saber, né, o critério do tribunal muitas vezes, né? Pode ser que ele pegue uma punição de, sei lá, 2 jogos, 4 jogos e aí depois se reverta com a metade disso, né? Aí os advogados vão trabalhar. Suspensivo. Exato. Eu até me surpreendi quando ele voltou para o banco, porque muitas vezes o Memphis, né, o jogador machucado, fica tão chateado e ele saiu cabisbaixo mesmo.
que o cara fica no vestiário e não volta mais. Ele voltou com um uniforme, né, um abrigo, tênis ali e tudo mais e se distraiu ou realmente não sabia que não podia utilizar o celular. O tablet pode? Mas tá O que errado, pode, mas tá tablet? errado. O tablet pode? Mas é um equipamento que está sendo utilizado como um artifício do jogo. E o tablet né? é o quê? Não, é um equipamento Tablet faz técnico ligação, utilizado manda pela mensagem, comissão faz técnica. O Paulo Turra, por exemplo, quando era auxiliar técnico do Palmeiras e recentemente o Atlético Paranaense, usava aquele... Ele usava um capacete com um fone de ouvido, que ele fazia a comunicação com a comissão técnica muitas vezes. Tem coisas que são permitidas, mas realmente isso não é. Eu só queria entrar num detalhe que... Só uma coisa, ele ainda não foi denunciado. Pode ser que nem seja, que isso nem Passe tenha batido. prosseguimento. Mas eu acho que pela mídia, pela rede social e tudo mais, acho difícil que ele não seja denunciado. Eu só queria entrar num detalhe que o Ronaldo falou a respeito das folgas do Memphis. Eu só acho que a gente precisa lembrar que essa temporada, ela tá muito atípica. Isso. A gente teve 8 dias de pré-temporada, os caras tiveram, sei lá, uma semana de férias, e o Memphis, ele começa o ano já lesionado. E aí ele faz uma aceleração para ficar à disposição da Supercopa, para ele poder jogar contra o Flamengo lá. Depois, a gente tá vendo um reflexo. E eu vou dizer um negócio, se acostumem. Você pode Porque comentar o seu comentário também, você precisa comentar o meu comentário. Aqui é um debate, Ronaldo, então a gente pode comentar o você comentário comente o seu comentário. Agora eu tô falando. Eu não falei de convenção, ele já ganhou um título. Março foi folga, tá? Porque abril, o Corinthians jogou 9 jogos. E aí? Março foi folga. Teve 2 semanas de pausa aí, porque o Corinthians foi eliminado precocemente no Paulista. Aí depois acumulou os jogos, espremeram. Aí agora 10 dias de folga. Em abril, olhem o calendário como é que vai ser em abril e até a Copa do Mundo. É de 3 em 3 dias e vai todo mundo machucar. Se acostumem. Então, Ulisses, Chicinho. Não, eu tô falando, então a gente precisa mudar realmente o discurso, porque sempre quando a gente vê jogadores no dia de folga, a gente fala, eu não tô preocupado porque a folga dele, ele faz... Mas é claro que tem que mudar o discurso. Então precisa mas é claro que tem que dar folga. Mas isso tem que mudar o discurso dos clubes. Precisa se interessar pelo que o cara tá fazendo depois fora de campo também. Porque é uma grande responsabilidade dentro do campo. Se o time deu folga pro cara por causa de sobrecarga, tudo isso, o cara também precisa se comprometer. Mas você acha que o Yuri não se comprometeu, que machucou também? Nós estamos falando de jogadores... Você tá falando do Memphis. Não, só tô falando que o quê? O clube precisa ter uma melhor fiscalização. Não tô falando ser fiscal de jogador que sai... Tá, sim, todo mundo machucado. Eu tô falando que o clube... Então, mas o clube, ele tem o atleta. Ele paga o atleta. Ele precisa também agora começar a mudar esse jogador. Você tá querendo dizer que o cara na folga fez coisa que não devia? Não entendi. Não tô falando. Só tô falando que muitos clubes não se preocupam que o cara faz pós-treinamento, dia de folga. Não, mas me desculpa, pera aí, o Cicinho, calma aí. O Cicinho você não entende, né, Chico? Eu tô errado. O Cicinho você não entende, né, Chico? Você tá alterado. O Roger não se entende. Eu só tô colocando... Você, de repente, pode estar até certo, mas está um pouco alterado, querido. O que tem acontecido é o seguinte... Traga a serenidade. Começa igual o carro que vai devagarzinho, daqui a pouco você estica também, vai. Então tá. Eu já começo de trás pra frente. Então a gente busca o equilíbrio e se encontra na curva. O que acontece é o seguinte... O que acontece? O clube não tem que cuidar da vida do jogador, o jogador tem que ter consciência. Pô, calma, eu vou narrar futebol. Um monte, porque o jeito que ele joga também tem um monte. Ele só joga num time. Eu tenho 3, 4, 5 jogos por semana. Eu vou ficar o quê? Não cuidar da minha garganta? Vou dormir tarde? Não. Eu vou me resguardar nesse momento em que as coisas estão acontecendo de uma maneira exagerada. Agora, o jogador tem... Calma aí, o clube... Tem que cuidar do jogador, o atleta, ele é profissional, ele tem que ter consciência do que é certo e do que é errado pra ele. Isso seria o melhor dos mundos. Agora, quantos anos você tem? Quantos anos tem esses meninos aí? Não, mas não é menino, gente, pelo amor de Deus. O que o Cicinho quis dizer é que, assim, o jogador é um ativo do clube. Cabe ao clube também. Só que, na minha opinião, do Memphis, e ele não vai antecipar uma volta, não. Eu acho que até o prazo vai ser maior, porque ele tá pensando em Copa do Mundo. É uma temporada também. O Cicinho jogou Copa em 2006, por exemplo. Cara, 2 meses antes da Copa, qual que era a sua mentalidade? E se tem uma coisa que é certa, é que o Memphis vai ser convocado, estando em condições físicas plenas, ele vai para a Copa do Mundo. Ele é jogador que está na lista da seleção holandesa e não é de hoje. Então, agora, vocês acham que a prioridade do Memphis até o Mundial vai ser qual? Vai ser o Corinthians ou vai ser a Copa? Copa do Mundo, claro, lógico. Inclusive vencendo nos últimos tempos aí no Corinthians. Claro que ele vai querer voltar, vai querer ter minutagem, aparecer em campo. Mas, gente, não é só do Memphis, de todo jogador que se sente hoje pronto para estar numa lista final de Copa do Mundo. Todo jogador agora não está pensando prioritariamente no seu clube, na sua vida. Está pensando na Copa, é o que a gente cobra do Neymar. Peraí, gente, você acha que o Memphis tirou o pé contra o Flamengo? Enquanto ele teve em campo, ele fez uma jogada boa. Ele ajudou o Corinthians a empatar o jogo. Ninguém falou isso, o ponto é, ele não vai forçar. Tira o pé daqui para frente. Ele não vai forçar agora. Tira o pé nas próximas rodadas. Desculpa, me alterei. Everton Guimarães, essa discussão é boa, não é? Mas que o jogador agora vai pensar
em Copa do Mundo, que é o torneio mais aguardado a cada 4 anos, um sonho para o jogador, para cada seleção. E o Memphis não é diferente. Ele vai estar apto a jogar pelo Corinthians, mas mirando a Copa. Renata ganhou títulos com o Corinthians, é um jogador que se envolve com o clube, muito antenado com a filosofia do clube, da torcida, é um cara que frequenta a periferia, é um cara muito atuante nas mídias, né? É um fenômeno midiático. Mas eu, sinceramente, acho que o Memphis tem muita regalia para pouca bola. Ele é bom jogador, eu não acho ele craque, ele é bom jogador, mas porque é o Memphis, porque é holandês. Se chamasse Odair e tivesse nascido aqui em Divinópolis, eu sinceramente não acho que teria tanta regalia, sabe? E que se gastasse tanto dinheiro com o Memphis. Eu não entendo, ele vai para a seleção e vai se tratar lá. Ele é empregado do Corinthians, mas ele vai se tratar lá. Daí agora ele pode tomar uma punição se for denunciado, ele pode pagar 100 mil, que eu acho que é o que vai acontecer, vai pagar e não vai tomar multa de jogos. E eu não entendo por que tanta regalia e tanto favorecimento para um jogador que é um bom jogador. Um bom jogador, sabe? É morar no melhor hotel do Brasil, é ter talvez o maior salário do futebol brasileiro, mas dentro de campo ganhou um título aqui, outra colar, mas muito longe de fazer merecer o custo-benefício, Renata. Eu acho um jogador acima da média, mas não é cracaço de bola, mas porque é holandês. Everton, vamos agora para aquele recadinho do programa. Na sequência, Dorival Júnior sendo bancado pelo Corinthians, mas é lá no YouTube. E agora, Marcelo Paz defendendo a permanência do Dorival Júnior no Corinthians. Minha relação com o Dorival é ótima. Diariamente a gente conversa, diariamente a gente está junto. Não podemos esquecer que há pouco tempo foram 2 títulos conquistados por ele, sob o comando dele. Um título nacional que o Corinthians não tinha há alguns anos. É um treinador vencedor. No momento, a gente está com oscilação de resultados, isso é fato. Alguns jogos sem ganhar, isso pesa. Mas futebol, existem oscilações, existem dificuldades com lesões de jogadores importantes, que nós perdemos o Yuri muito tempo fora, o Lingard ainda não conseguiu estrear por questão de regularização, o Caio César, poucos minutos, tudo isso tem uma influência, mas a gente tem que ter paciência, é um treinador vitorioso, campeão, que tem história no futebol brasileiro, que é bem aceito pelos jogadores, então a gente tem que dar apoio nesse momento, a gente tem que estar junto, fortalecer o trabalho, porque eu acredito que trabalho de longo prazo faz a diferença. Dá para garantir que ele volta da data FIFA como treinador do Corinthians? Bem, de minha parte, não há nenhum movimento de mudança, posso garantir isso. Tá aí, garantido, Ronaldão. Sim, porque o Dorival... Por que gaguejou? O Dorival Júnior... Tá gago? É porque o Dorival, ele tá dando uma de pardal de vez em quando. Então aí... Mas ele tem que fazer testes. E ao mesmo tempo, quando ele faz testes, ele erra na mão em algumas peças. Mas isso é normal. Porque ele está fazendo o quê? Avaliando o jogador. O cara está 8 anos no Corinthians avaliando. Ainda bem que ele parou de avaliar o Vitinho, porque a gente não aguentava mais ver o Vitinho sem fazer nada. E teve uma época que ele largou a mão e deixou o menino embora. O tal de Thales Magno, lembram dele? Meu Deus do céu, ele entrava... Um absurdo que estão fazendo com o Dorival. Tem uma pergunta para o Cicinho aqui. Era para você, mas eu vou repassar o Cicinho. Quem está mais seguro no cargo, Dorival ou Roger Machado? Nossa. Eu acho que esses daí... Já chegou ontem, pô. Na hora que ganhar, eles caem. Porque é uma cultura muito doida no Brasil. Agora é assim, né? Quando ganhar... Edu, responda mas assim, também. seria bacana o Dorival cair, volta pro São Paulo. Eita. E o Roger cair, vai pro Corinthians. Renato, é um absurdo E você o que eles estão fazendo com o Dorival. Você vai pro inferno. Não é possível que estão fazendo com o Dorival, falando que pressionando o Dorival, porque, porra, 7 jogos sem ganhar, mas, pô, já ganhou ano passado, cara, calma. Como o Chico acabou de falar, é um ano atípico, é um ano complicado. Ano passado não, esse ano. O Dorival tá tirando leite de pedra. Chico, de verdade, o Dorival corre risco, foi garantido, mas isso no futebol... Não, assim, a sequência é ruim, mas, cara... Ele perdeu o Yuri durante um mês, agora perdeu um mês por mais um mês e não consegue usar o time todo. O time que jogou a Supercopa jogou agora, contra o Flamengo de novo por 15 minutos, né? Porque aí o Memphis saiu de novo. Empatou, né? Então, Tava 1 a 1, empatou, né? mas, cara, assim... Ele cansou o Garro. Você não vai falar que ele cansou o Garro. Agora o Garro não consegue jogar, o Garro não consegue dar um passe. Quem nos acompanha no YouTube, acabamos de mostrar o Marcelo Paz bancando Dorival Júnior no Corinthians. E na sequência, Rafinha bancando Roger
No São Paulo, Sgarbi. Seguinte, nunca é uma expressão utilizada para técnicos do Brasil, porém, Rafinha garantiu o Roger Machado. É um grande treinador, a gente sabe a qualidade, estamos no dia a dia, né? A gente sabe às vezes que tem por não, às vezes não ser fã do trabalho dele, às vezes gera desconfiança do torcedor, a gente entende, o torcedor tem todo o direito de se manifestar, mas nós sabemos que é um grande treinador, confiamos no trabalho do Roger e tenho certeza que as coisas vão acontecer, ele vai ter treino agora, vai ter tempo agora para preparar o time, não teve tempo para treinar. Foram 4 jogos seguidos, 2 vitórias, né, o comando dele e 2 derrotas. Mas estamos tranquilos e confiantes no trabalho dele. Estamos em segunda competição, né? Não é que nós estamos lá para baixo, que seria uma situação mais difícil, mas estamos em segunda competição. E agora tem tempo para trabalhar, tem tempo para preparar, para colocar a cara dele na equipe. Tenho certeza que o Roger vai fazer um grande trabalho no São Paulo. Doutor, é o seguinte, 4 jogos. Ganha da Chapecoense, do Bragantino, perde do Galo e do líder Palmeiras. E vai demitir já? Claro que não. Do Galo, é óbvio que ele veio com um clima de rejeição muito grande. Isso é até injusto, é injusto. Mas por parte de quem essa de rejeição? Torcedor, de conselho, de muita gente que vê o futebol. Enfim, o que manda no futebol é o ambiente. O ambiente não foi a favor. Muito mais, talvez, pela saída do Crespo, uma mudança tão repentina. Ele tem que construir sua história no São Paulo. Uma linguagem simples, confiança, ganhar jogos. O que sustenta treinador é resultado, não é nem discurso, nem apresentação, nem simpatia, nada. Veja aí o Dorival já questionado. Então, tem que apostar no treinador até o limite de aceitá-lo. Se ele não tiver resultados, obviamente tem que trocar. Mas eu acho que o momento é de esperar, ter expectativa, porque é injusto julgá-lo por 4 partidas. Mas não adianta, é que nem o cara era apaixonado pela Angelina Jolie, ela foi embora de repente. Não adianta vir a Jennifer Aniston, ela não vai substituir. E o problema não é o Roger, nunca foi. O problema é a saída do Crespo. O torcedor não queria que o Crespo fosse embora. Tava vivendo um momento de paz, tranquilidade, curtindo as atuações do time, gostando dos resultados, subindo na tabela. E os caras mandam embora. Tchau. Tchau. E a explicação ficou no vento. Ficou no vento. Ele deu folga 3 dias de folga. O Crespo também, né? 3 dias de folga o Crespo deu e o Abel não aparece já faz uma semana. E ninguém mas faz nada. o Abel é líder, né? O Abel não faz, ninguém faz nada. O Abel Paulista. Não, mas a questão é todo o contexto. E nem vai aparecer contra o Grêmio. Você falou a questão é todo o contexto dessa contratação do Roger, da demissão do Crespo no momento que o São Paulo estava bem. E a gente entra na questão da expectativa também. Porque assim, o Crespo falava em 45 pontos. Foi demitido muito por conta disso. O Roger chegou... Calma aí. O Roger ao lado do Rui Costa, eles falaram sobre título. Na apresentação, é isso. Então a régua aumentou. É mesmo? Falaram sobre título. De quê? Então assim, não, eles falaram, Ronaldo. Foi o que eles falaram. E aí assim, quando você coloca a expectativa, o São Paulo já estava bem, líder. Vamos supor que o Crespo fosse demitido com o São Paulo mal, jogando mal. É uma coisa. Quando você demite o treinador, quando ele é líder, você espera que as coisas vão melhorar com o substituto. Não foi o que aconteceu. O São Paulo, nesses 4 jogos do Roger, por exemplo, é o time no Brasil que mais errou o cruzamento. Uma estatística legal. 100 cruzamentos errados. Ele falou disso, é que eu não entendo muito a coletiva dele. Ele falou sobre isso. Ele falou sobre cruzamento. Mas você traduziu isso? Mas são números. Então, assim, incomoda o torcedor com razão. Obedeceu a regra do gatilho. Meu Deus do céu. Vai lá, que eu preciso entender. Essa é minha missão até a data FIFA inteira ainda, vai. Obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Reta do gatilho, não conseguiu explicar ainda, hein, Chico? Não, conseguiu sim. Ele foi, a bola foi rodar invertida do corredor. Que é isso? Não, bola invertida, rodada no corredor, que o São Paulo deveria ter feito, inclusive, né? Essa rotatividade de mudança de jogo, o São Paulo não fez uma vez. Toda hora o lateral direito de São Paulo livre nas costas do Arias, que estava a 30 metros de distância dele. E ninguém teve a capacidade de pegar uma bola e virar, como o Flaco fez, entendeu? Para pegar o time desarmado, entendeu? Isso o São Paulo não fez o jogo todo. O passe que o Memphis deu pro Bidu, que saiu o gol do Yuri Alberto, o jogador do São Paulo, o Luciano, teve 2 chances. Uma no Caleri e outra no Marcos Antônio, ele não fez. Ele recuou o Luciano para fazer essa meia que ele não sabe fazer. Só que o Luciano, mas ele tá sem o Lucas. Só que o Luciano quis chutar pro gol, aquela coisa toda. Então, o Roger, você culpar o Roger... Vai explicar o Abel, por exemplo, o Sgarbi fala assim... O Sgarbi fala assim, teve 100 cruzamentos errados pro gol. Eu te falar, não é o Roger que cruza não, filho.
É o lateral que cruza mal, errado, metendo. O Caleri Tá, pedindo... mas eu gostaria de pegar, e vou pegar essa estatística para vocês, não agora, para ver se com o Crespo também esse número de passes tem. Eu peguei essa estatística. É quase o dobro de cruzamento que o São Paulo tentou, comparando os 4 jogos com o Roger e os 4 do Crespo. Quase o dobro de cruzamento. Ninguém ganhou do Palmeiras recentemente. São 12 jogos do Palmeiras batendo no São Paulo. Chico, mas não é só o Palmeiras. Só esse ano foi 3. Se todo mundo eu não quero, eu não tô falando aqui para demitir o Roger. Eu acho que essa demissão seria um erro gigantesco. Só para meio que encerrar um discurso de tentativa. A palavra é a final, entendi. Alguns programas atrás, antes da chegada do Roger, qual que era o time que nós falávamos que melhor estava jogando futebol? Que falamos aqui? São Paulo. E como você manda o treinador embora? O Rafinha veio aqui na entrevista. Porque a gente já falou, não foi questão técnica, Cicinho. Não foi pela questão técnica que ele caiu. É isso que nós estamos tentando explicar. E essa crítica é justa. Essa crítica é justa. Então explica o terninho que vocês vieram aí, já entraram aí. Me explica aquele terninho que vocês entraram. Vocês têm o terninho. Deu uma empolgada. Deu terninho. Nem ganharam nada. O elefante subindo. Esse ranço, não é? Essa coisa ruim contra o Roger começou na derrota pro Galo, Everton. Olha lá. Não, perder pro Galo é o fim também. Renato, o Atlético, nós já falamos, né? O Atlético é pai do São Paulo. Isso é uma realidade dura de ser combatida, porque os números provam o meu argumento. Renato, eu tenho uma coisa que eu acho que está faltando ao São Paulo. Eu pediria até para você avaliar comigo, Renata, não sei se você está me ouvindo aí, você dividir tela comigo, porque está faltando uma coisa importante e a explicação no trabalho do Roger é que está faltando a sinestesia, né, de fato, na amplitude entre os quadrantes. Então, quando ele resolver essa questão, talvez o São Paulo consiga voltar a vencer, né? Tem algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas, está claro que foi a carteirada do Rui Costa de chamar o Roger, porque já conhece bem, etc. e tal. Está claro que não foi uma contratação planejada, estudada. E está claro que o Rafinha hoje manda mais do que o Rui Costa e, às vezes, mais do que o treinador lá dentro do São Paulo. Então, o São Paulo hoje, o Rui Costa, e para mim, ele deu uma carteirada na contratação do Roger e o Rafinha manda mais do que todo mundo lá dentro. Que situação mal explicada. E se o Crespo assumir o Botafogo e for bem lá, aí eu quero ver. Sabe time errado? Não, pode ser que nem aconteça. Você já ouviu o time errado? Errado, hein? Mandou embora na hora que estava líder. Isso. Perde 2, 3 jogos, manda embora, aí tudo bem. Agora é o seguinte. Tem mais uma novidade. Abel Ferreira conseguiu colocar mais um jogador do Palmeiras na data FIFA. Já eu vou contar quem é. Mas olha só, são 40 jogadores do Brasileirão que vão participar dessa data FIFA. No Flamengo tem 7, Palmeiras a mesma coisa, o Galo vai ceder 6 jogadores, o Inter 4, Corinthians 2, o Botafogo 3, Fluminense 2, São Paulo 2, Grêmio 2, Santos 2, Vasco 2 e um do Cruzeiro. E, na verdade, são 8, porque a gente aqui no Palmeiras agora, Giai foi convocado por Lionel Scaloni para a seleção da Argentina. Por que os outros times, os jogadores são convocados dos times? E por que do Palmeiras você falou, Abel conseguiu colocar mais um jogador em uma seleção? Porque foi o primeiro ali que eu falei junto com o Flamengo. Entendi. Não tinha entendido. Só por isso. Não, porque ele treina, pô. Ele coloca os caras pra jogar, irmão. Se ele não colocasse o Giai pra jogar, ele não ia ser convocado. O Palmeiras tem 9 jogadores na seleção. Mas olha só, se o Facundo 2 ainda estivesse no Palmeiras, seria mais um. Não, mas já tem 9. Você falou 8. Ô, Renato. 8. São 9. São 9 jogadores. Porque o Abel deve ter pra seleção brasileira que ele sumiu. Não, ele tá de folga. Ele tá de folga merecido. Ô, Renato, e o Giai melhorou demais. Jogou muito contra o São Paulo. Impressionante a evolução desse menino. Eu critiquei muito ele. Desde a contratação, acho que contra o São Paulo ele achou o futebol. E o Yuri também se conectou. Acho que ele achou, não tinha ninguém pra ele marcar. Isso é importante falar. Jogou bem. A gente tá falando do Giai, mas o Flaco Lopes, por exemplo, é uma insistência do Abel. Olha, por 3, 4 anos, e ele virou hoje talvez o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Não é nenhum exagero falar isso. Mas sinceramente, olha, eu acho o Giai ainda um jogador médio. Eu não acho que é um cara pronto. Bem médio. Mas eu concordo com o Chico. O Flaco Lopes A evolução Não, dele ele é jovem demais ainda. O que ele evoluiu, não apenas fazendo gols, mas preparando a jogada, se movimentando, atraindo a marcação.
Ele é um jogador que nos fundamentos básicos ele cresceu absurdamente e tem tempo ainda para evoluir, não está na maturidade ainda da carreira. Mas eu vejo que aí eu fico pensando, né, que se o Giai vai, imagina se um Bernabé tivesse num grande momento, né? Mas já teve, né? Porque é bom saber que os caras da Argentina estão olhando pro futebol brasileiro também. E confiam... Continua voando esse bebê. Não, mas, ô Rei, você falou do Flaco, o Chico falou do Flaco também. Cara, o Flaco é isso aí, uma insistência. O Giai, o próprio Giai, muitas vezes questionado. Porque ele foi muito criticado no começo. E ele tá sendo... Flaco, né? E nesse novo momento do Palmeiras... O Flaco é banco, velho. Esse time da hora. O Flaco tá jogando bola pra caramba. O Giai na saída de bola é essencial no Palmeiras. Demorou pro E a Abel Argentina também é uma colocar. seleção que é a atual campeã e eu tenho escutado muito pouca gente falando da Argentina para a Copa. É que a seleção argentina, alguns jogadores envelheceram, né, de uma Copa Por para isso, outra. Então... e eu acho que ficou meio que... Mas o Cristiano Ronaldo é um cara que vai para mais uma Copa, todo mundo fala que é um astro, o Messi parece que ninguém lembra que ele vai para uma Copa. Não, e continua jogando em alto nível, numa outra liga, mas continua fazendo aquilo que a gente esperava que outros jogadores fizessem por aqui. Eu quero ver muito esse jogo com a França, eu acho que vai dizer muito sobre a seleção brasileira e sobre a França também. Muito. Que tem problemas, tem ausência, mas que é um time muito forte de qualquer maneira. E tá legal, porque tá chegando a Copa acho, e agora Renata, é uma última análise. Que agora são 2 testes muito difíceis, muito válidos para o Brasil. Precisava pegar seleções desse nível para a gente entender onde estamos. Porque até então, Tô com medo, hein, a doutor? Copa, a Eu tô com medo. classificação para a Copa, os sul-americanos não diz o que o Brasil é. Contra essas equipes maiores e grandes do futebol mundial, eu acho que aí sim saberemos... Então vai ser tijolinho por tijolinho, se estamos a nível de competição. Toca, Negrão! A vida tá tão boa, gente. Vai ser tijolinho. Tomara que o Brasil mantenha a minha alegria, né? Esses Porque... jogadores que foram convocados aí, uns 6, 7 não vão pra Copa. Mas tem que colocar eles pra jogar. Sim. Mas é a última chance que os caras têm de convencer o Ancelotti. Pode marcar o número aí, 6, 7 tem muitos machucados que vão, né? Eu gostaria de ter um tijolo na minha... Ei, atenção, Léo Dias tá causando, hein? Já, aqui eu conto tudo. Eu conto e não escondo nada. E aí, o Neymar respondeu. Fala, rapaziada, vi uma matéria que tá rolando, falando que eu joguei pôquer esses dias, né, que eu fui a um lugar, eu não fui, fiquei em casa. Joguei sim, online. E pra quem joga o pôquer sabe do que eu tô falando, eu tô muito contente pela minha performance lá, tô muito bem. Né, como esses dias, infelizmente, eu não fui pro jogo, por controle de carga. Então, eu tive, né, esse tempinho pra fazer o que eu mais gosto, fora o futebol, que é jogar um pokerzinho. Então, online eu estava lá presente, joguei todos os dias, passei de dia, né? Eu tô jogando até agora. Léo Dias, hein? Cutucando. Gente, ô Edu, é você que vai falar sobre isso. Renata, olha, eu vejo assim... Eu queria ver o Ulisses um pouquinho, mas depois ele vai falar um pouquinho. Mas eu vejo Esse assim, controle de cartas. o Neymar, nós aqui queremos ele na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Agora ele tem que nos ajudar também. Folga, ok, faz o que quer. Mas, cara, você perder noite de sono é complicado, principalmente numa certa idade, principalmente nós que já tivemos essa idade e jogamos, eu dormia cedo. complicado. Não, você dormia cedo. Mas outros não. Você nem dormia, Cicinho, nessa idade aí você não dormia não, Cicinho. Agora, ele tem que se cuidar, cara. Ô, Neymar, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, como eu falei antes aqui do programa, porque é um cara que a gente coloca muita confiança nele, um cara que vai representar nós agora. Fora de campo, ele tem que se cuidar bastante. Antes do Ulisses, assim, deixa eu só falar uma coisa. O mundo hoje, ele é feito de imagem. O Neymar, ele sabe muito bem disso, porque ele nasceu na rede social, nesse mundo tecnológico. Então, o que as pessoas esperam do Neymar? É que ele produza, porque ele tem dinheiro e capacidade para isso, produza filmes, documentários, imagens dele. Esperar o quê? Uma trabalhando todos os dias, trabalhando todo na academia, uma trilha sonora, para que todo mundo veja, caramba, olha o Neymar, ele posta de manhã lá, tomando banho de gelo, sei lá, no treinamento, para que todo mundo entenda, caraca, olha o que o Neymar tá fazendo. Ele não disse que ia trabalhar em silêncio, mas aí o que ele mostra? Ele na Kings League, ele jogando poker, ele num samba, dizendo, Ancelotti, me convoca aí. Qual é a imagem que ele passa? O mundo é feito de imagem. Às vezes é melhor parecer do que ser. Ô, Chico, e o Ulisses? Eu quero saber do Ulisses. Você põe talco na carta ou você tenta Olha aqui, deixa eu falar. O Neymar, fazer montinho, você faz montinho. Sabe, dá uma segurada aí. O Neymar, meu querido, dá uma segurada, Kojak. Eu quero saber se você faz montinho. Faz montinho no jogo com você. Eu gosto disso aí, não. Cabeça de bala, segura aí, Pirulito. Jesus. O que acontece é o seguinte, o Neymar sabe que só depende dele para ser convocado. Então ele tem que ter essa consciência.
Pode estar jogando pôquer, de estar na Kings League. Ele tá jogando pôquer do lado da cama dele. Kings League ele foi várias vezes. Olha, ele tem mais ou menos uns 48 dias aí. Na Kings League ele foi... a vida. O tempo tá passando, gente. Na Kings League ele foi várias vezes comigo se recuperando. Na Copa do Mundo você vai pra Las Vegas com ele? Enfim, depende dele. Ele vai Só ser que até aquele agora na NJ vai ser convocado. é difícil avaliar o Neymar. Ele tem que ter consciência disso. Ele tem que precisa ter de sequência e uma boa sequência. Mas ele tem consciência disso, ele sabe que ele Se só vai fecha pra numa Copa do sala, Mundo, se ele só fecha vai numa pra Copa sala. do Mundo se ele tiver bem. E ele tem essa precisa consciência. espairecer Ele não no é jogo bobo, de ele tá cara uma trabalhando. boa mão. Se ele tem uma boa mão, ele descansa. Mas é online. Então, online. Deixa Se ele o tem uma menino. boa mão no online, ele dorme, porque a cama dele tá do lado. Ele está no computador, online, jogando. É que a mão dele não é boa. Se ele tem a mão boa, dá a cartada, aumenta o valor, aí ele vai pra cima, Qual é o esquema aí ele tático faz a do poker? diferença e dorme. Vou analisar poker. Ainda bem que eu nem sei meu. jogar esse poker. Também não quero nem aprender. A preparação dele vai ser em Las Vegas, Ulisses? Será? Não, cara, eu acho que depende dele, cara. Ele sabe disso, ele tem essa consciência. O Neymar não é bobo, não. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ele não tem sua hora, né, irmão? O Ele tá controle de aparecendo. dele, qual Ele é? é inteligente, mas ele não está aparecendo ser nesse mas momento. ele não é, não, mas ele não. Cara, ele não tá nem aí porque fala. Doutor, Ele pode ficar a noite responde, ele fala, acordado, ele faz jogando isso, né? poker online, é legal ou tá Todos fazem exagero? isso. É o quê? Tem cara que fuma no. Tem cara que Que fuma é na isso? concentração. Meu e tem Deus, cara chama que doutor. bebe na Chama concentração. Eu doutor. tô mentindo. Ô, doutor, o senhor tem uma carta na manga? Era pra mim. Pode. Ah, tá bom. Doutor, o senhor tem uma carta na manga pra Eu falar acho pro que Neymar? o sono é uma das partes importantes da saúde do atleta. Tem que se recuperar, tem que dormir. doutor, se dormir fosse bom, ninguém ficava acordado, senhor. Ele tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente tá esperando por ele, a gente quer a resposta do Neymar e eu acredito que ele ainda possa ir bem pra Copa. Vamos torcer por ele. O senhor tá escondendo uma carta aí, hein? Tá com uma carta na manga, Tá doutor? escondendo o jogo, hein, meu? Torce por ele. Tá com ás de pau. E o jogo aberto de hoje, esse acabou, fim de papo, apito final, não é? Apito final é do Neto, tá chegando com os donos da bola agora aqui na Band. Uma boa tarde pra todo mundo, valeu!